Quando alguém te ignora, você acha que é descaso, mas existe algo muito mais frio acontecendo. Na maioria das vezes, você está sendo testado. Testado para ver se você corre atrás, se você perde o controle ou se você simplesmente não aguenta o silêncio. E a verdade é que quase todo mundo falha nesse teste. E daqui a pouco você vai entender qual é o erro que faz quase todo mundo perder esse jogo sem perceber. O teste que ninguém percebe. As relações humanas são cheias de testes silenciosos. Eles não são anunciados, eles não são combinados, mas acontecem o tempo todo. Quando alguém demora para responder, quando alguém muda o tom com você, quando alguém simplesmente desaparece. A maioria das pessoas entra em pânico, começa a mandar mensagem, começa a explicar coisas que ninguém pediu e, sem perceber, entrega exatamente o que o outro queria ver. Mas existe um detalhe curioso nisso tudo. Quem cria esses testes muitas vezes nem sabe que está fazendo isso. É um comportamento quase instintivo, um mecanismo silencioso que usamos para descobrir uma coisa muito específica. Quem tem mais controle emocional na relação? E quando você entender isso, vai começar a enxergar esse jogo acontecendo em todo lugar. O teste do silêncio. O silêncio é uma das ferramentas mais antigas de poder social. Quem fala demais normalmente está tentando provar algo. Quem se explica demais normalmente já perdeu posição. Mas quem suporta o silêncio, quem não corre atrás desesperadamente, quem não reage impulsivamente, passa uma mensagem muito clara: eu não dependo da sua validação. E isso muda completamente o jogo. O teste da reação. Agora pense em quantas vezes isso já aconteceu com você. Alguém some, alguém muda, alguém te ignora e imediatamente sua mente começa a criar histórias. Será que fiz algo errado? Será que a pessoa perdeu o interesse? Então você reage, explica, justifica, tenta consertar algo que talvez nem estivesse quebrado. E nesse momento, sem perceber, você revela algo muito importante: o quanto aquela pessoa controla suas emoções. Mas existe uma parte ainda mais desconfortável nisso tudo. Existem pessoas que fazem esses testes de propósito. E quando você perceber como identificar esse comportamento, vai entender por que algumas pessoas sempre parecem ter controle em qualquer relação. O teste intencional. Elas provocam silêncio, criam distância ou ignoram pequenas coisas só para observar uma coisa: quem perde o controle primeiro. E quase sempre, quem perde o controle, perde também a posição na relação. O erro da maioria. O erro da maioria das pessoas é acreditar que precisam recuperar a atenção do outro. Então elas tentam agradar, tentam se explicar, tentam provar seu valor. Mas em jogos sociais, isso quase sempre tem o efeito contrário. Porque quem precisa provar valor automaticamente passa a impressão de que vale menos, enquanto quem mantém calma, quem mantém distância emocional, quem não entra no jogo, automaticamente muda o equilíbrio da relação. Mas existe uma verdade ainda mais profunda aqui. Nem sempre as pessoas estão tentando te manipular. Muitas vezes, elas estão apenas repetindo comportamentos humanos antigos. Todos nós, de alguma forma, testamos os outros. Testamos limites, testamos reações, testamos quem permanece firme quando a pressão aparece. Então talvez a pergunta não seja por que as pessoas me ignoram. Talvez a pergunta real seja outra: como eu reajo quando isso acontece? Porque no jogo silencioso das relações humanas, não vence quem fala mais, não vence quem corre atrás, não vence quem tenta convencer os outros. Na maioria das vezes, vence quem consegue fazer algo que poucas pessoas conseguem: permanecer em controle da própria mente, mesmo quando o mundo ao redor tenta provocar exatamente o oposto. Agora me diga uma coisa: você já percebeu alguém te testando assim? Ou talvez você já tenha falhado nesse tipo de teste sem perceber? Conta aqui nos comentários.